Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas no capítulo 17. Eu vou estar lendo na versão Almeida Revista Atualizada. Lucas capítulo 17, no verso... eu vou, para a gente ganhar tempo, tem outros textos que eu queria ler com vocês. Nós vamos a partir do verso 12, tá? Lucas 17, a partir do verso 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Você pode falar comigo isso? 10 leprosos. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. No verso 14, ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram o quê? Indo eles foram... A igreja, indo eles foram... Amém, gente. Ajude aí, participe. Amém? Indo eles foram purificados. O versículo de número 15. Um dos 10, vendo que fora o quê? Como diz a versão, fora curado. Voltou dando glória a Deus em alta voz. E nesse verso 15 está o coração, o DNA daquilo que Deus tem trabalhado no meu coração já por algumas semanas. E o versículo 16, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? E aqui está uma pergunta retórica, porque Jesus sabia a resposta. Ele sabia muito bem a resposta. Ele está fazendo uma pergunta para nos fazer refletir. Jesus aqui faz uma pergunta para aquele leproso que voltou, e ele faz uma pergunta para todos nós hoje. Não eram 10 os que foram curados? Ele pergunta não para saber uma informação, ele já sabia dela, mas ele pergunta para nos fazer pensar. Não eram 10? E aí ele pergunta ainda mais: onde estão os 9? Você pode perguntar para o seu irmão: onde estão os 9? O versículo 18. Não houve porventura quem voltasse. Fale comigo, voltasse. Diga assim: não houve quem voltasse. Diga mais forte: não houve quem voltasse. Volte para quem está perto de você e fala assim: não houve quem voltasse. Fixe isso em sua mente: não houve quem voltasse. E aqui está a reflexão para esta manhã. E Jesus agora, ele faz uma declaração poderosíssima para esse leproso que voltou. E ele fala assim, e disse-lhe: levanta-te e vai. A Bíblia diz que de 10, apenas um voltou. De 10, apenas um voltou. Enquanto eu estava por várias noites lendo e relendo essa passagem, é como que o Espírito Santo me querendo dizer algo mais, ele continua querendo falar ainda mais, porque na semana que eu preguei em cima desse texto, há 3 domingos ou 2 domingos atrás, eu compartilhei lá em casa com a minha esposa e com os meus filhos, e Deus estava me levando, me desafiando a examinar mais esse texto. E uma pergunta que me veio à mente foi: por que 10 leprosos? Por que que não houve 15, que não houve 20, que não houve 11, que não houve 7, que não houve 8, que não houve 9? Por que 10 leprosos? Por que que nessa passagem o Espírito Santo usa ali Lucas para registrar essa narrativa e esse fato ocorrido na vida de Jesus e desses 10 homens? Mas a minha pergunta é: por que, Senhor, que naquele dia não te encontraram 8, ou 7, ou 9, ou 5, por que que foram 10? E por que só um voltou? Por que que não foram 100? Porque a Bíblia diz no
contexto bíblico que nos tempos de Elias e nos tempos dos discípulos haviam muitos leprosos. Quando Jesus entra na sua cidade, ele não pôde curar muitos, porque havia muitos leprosos naquele período. Mas por que não havia 100 talvez? Mas haviam 10, por que não havia 40? E quando a gente olha para a Bíblia, os números na Bíblia são significantes, extremamente significantes. Número 3, número 7, número 5, número 6, número 10, número 12, número 40, número 70, são números profundamente carregados de significados. E esse número aqui, ele me chamou a atenção, por que foram 10? Eu nunca preguei sobre esse assunto que eu vou aplicar hoje em cima dessa passagem. Mas eu creio que o Espírito Santo, ele está trazendo a gente para um nível de entendimento, onde ele deseja nos levar a experimentar as bênçãos profundas e completas de Deus. Em Malaquias capítulo 3, no verso 7, tem um sentido profundo dessa frase que nós lemos hoje lá em Lucas 17, que fala que esse leproso voltou. Em Malaquias 3,7 fala assim: desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim. O próprio Deus pedindo para o seu povo. E foi no período de Jesus. Essa referência é um convite do profeta para a nação, mas olha que este é o último livro do Antigo Pacto, e Jesus vem ainda no período da lei, e ele vem e cumpre a lei cabalmente, ele cumpre toda a lei, e aqui o profeta, ele diz: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês perguntam: de que maneira voltaremos? De que maneira voltaremos? E a pergunta retórica de Jesus é: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Em outras palavras, por que eles não voltaram? Por que eles não voltaram? E aqui Deus está fazendo um convite para todos nós. Volte a parte A. Deus está pedindo: agora voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Voltem-se para mim. De que maneira nós podemos nos voltar para Deus, queridos? Em que sentido essa passagem, esse relato dessa cura extraordinária desse homem? Porque muitas vezes a gente não considera o contexto não apenas sociológico, né, dessa questão da lepra, mas uma questão também espiritual e religiosa. Era uma questão muito séria. Havia uma tragédia no período período bíblico, onde as pessoas elas eram separadas totalmente da comunidade. E elas não poderiam viver uma vida completa, uma vida normal. Mas um leproso voltou, diz a Bíblia, para dar glória a Deus. Ele volta para dar glória a Deus. E eu vou adiantar um pouquinho só à frente, no versículo aqui de número 19, Lucas 17, 19, fala assim: disse-lhe, está na tela o Lucas 19, 17, 19, e disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Essa palavra salvou, eu queria enfatizar isso mais uma vez. E Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa 3 palavras distintas. Quando a Bíblia fala assim, que indo eles, os 10, foram purificados. Não fala que foi curados. Algumas versões em português falam curado, mas no original não é curado, é purificados. Foram purificados. E a palavra no grego é catarizo. Depois, a Bíblia diz em Lucas 17:15, que um dos 10, vendo que fora curado, e a palavra no grego é aiomai, que quer dizer curar, sarar, tornar perfeito. Mas Jesus, no versículo 19, ele fala assim: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. E essa palavra salvou, querido, e aqui está o segredo do voltar. O que Deus quer fazer com você é uma experiência completa com Ele.
Ele não quer apenas te dar as bênçãos passageiras. Deus não quer que você viva as bênçãos temporárias. Sabe por quê, gente? A diferença da multidão e de discípulos, que multidão está sempre em volta de uma bênção, de uma bênção, de uma bênçãozinha. Está em volta de Jesus para receber aquilo que sacia a fome momentária, a fome daquele momento, aquilo que é temporal. Mas aquelas pessoas que vão buscando um relacionamento mais íntimo com Jesus, estão sempre em busca de um relacionamento mais profundo e permanente. Esse um discípulo voltou e recebeu essa palavra: vai, a tua fé te salvou. Sabe o que significa essa palavra salvou? É sozo no grego, e o significado dela é manter são e salvo. Ou seja, salvou, te fez completo. E a coisa que eu mais acho interessante na definição de sozo, salvou, é fazer completo, te fez completo. Vai além de salvar para a salvação, mas salvou da cura da enfermidade, salvou no espírito para a vida eterna, mas também o fez completo. Esse homem se tornou completo, esse homem se tornou uma vida abundante. Ele recebeu aquela proposta de João 10:10, o Filho do Homem, o bom pastor vem para dar vida e vida em abundância. Não é apenas dar vida. Tem gente que está querendo só sobreviver, que a vida na terra é em torno de sobrevivência. Eles vivem para ficarem satisfeitos. Tem muitas pessoas que vivem na terra para se sentir bem. Deixa eu falar algo para você, não tem nada mal nisso. O problema é quando você faz da vida, sempre está buscando se sentir bem. Deus quer que você viva um propósito. Deus quer que você viva na sua plenitude. Deus quer que você seja completo, que você viva as bênçãos na vida espiritual, emocional, física, familiar, financeira, na sua vida nos relacionamentos e na sua vida no todo, que você seja uma pessoa completa. Então dê uma cutucadinha aí no seu irmão para ele não dormir. Fala assim: irmão, não é hora de cochilar, é hora de você ouvir a palavra de Deus. Diga para ele aí. Essa palavra sozo, ou sozo, ela tem um profundo significado, nos fazer completo. Gente, não tem nada melhor do que ser completo. Ou seja, ser completo é nada faltando. Sabe por quê? Às vezes temos muitas coisas, mas está faltando tudo. Muitas vezes nós estamos tendo coisas, mas lá no fundo existe um senso de que algo ainda está faltando. Algo falta. Não estou saciado, mas Deus quer saciar o nosso coração. E no versículo 16, ele faz algo poderoso. No versículo 16, Lucas 17:16, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Fala comigo, prostrou-se. Esse leproso, ele não só voltou, mas ele prostrou-se, ou seja, ele adorou, ele glorificou a Deus. Ele voltou, não apenas só voltando, mas ele voltou dando glória a Deus. Ele voltou glorificando a Deus. Porque ele voltou e glorificou a Deus, este homem recebeu muito mais do que uma bênção. Ele recebeu a bênção completa. Ele recebeu o pacote. É tão bom você fazer, sei lá, comprar alguma coisa, né, e receber um pacote, receber um package, né? Às vezes você vai comprar, por exemplo, um presente e de repente eles te oferecem, tem uma promoção, você não vai só comprar o presente, mas vai ganhar isso, 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 isso. Aí você pega o negócio completo. E talvez aquilo que você nem imaginava, você acaba recebendo. Jesus aqui, ele não só deu uma bênção física, ele deu a bênção da cura da lepra, ele deu a bênção da salvação espiritual, ele deu a bênção da restauração completa. Ou seja, você se tornou completo, nada faltando, você recebeu as bênçãos de Deus. Deixa eu falar algo para você, as bênçãos que Deus te dá, elas são para glorificá-lo e para que você dê a Ele glórias, para que você retorne a Deus a glória. Você pode, com humildade, falar assim para quem está do seu lado: meu irmão, dê glória a Deus. Diga assim: dê glória a Deus. Dê glória a Deus.
Nós vamos aprender ainda nessa mensagem a maneira de você dar glória a Deus e a maneira que você deve voltar. E o não voltar, o que isso pode produzir em nossas vidas, gente. Sabe o interessante? E no decorrer da vida, eu tenho alguns anos de vida cristã, alguns poucos anos. E só de ministério, eu tenho mais ou menos 27 anos que eu estou servindo no ministério. 27 anos. 27 anos servindo no ministério. E não só como ministério, mas eu tenho alguns anos de vida cristã. E nesses anos de vida cristã, eu tenho ouvido muitas e muitas pessoas que elas vivem um relacionamento. Isso, às vezes, eu olho e eu começo a entender o coração de Deus. Porque Deus é um Deus que também ele tem sentimentos. Deus é um Deus relacional. Deus não é um Deus, um senhor-chefe no céu, que só diz o que você tem que fazer e pronto, acabou. Não, Deus é um Deus relacional. Ele é um pai e ele quer se relacionar com a gente. E muitas vezes, durante esses anos, eu vejo pessoas que elas se relacionam com Deus como multidão. E elas simplesmente recebem bênçãos, cara, e elas nem sequer voltam para dar glória a Deus. E elas não têm a consciência de que o que Deus está dando para elas é para que elas glorifiquem a Deus. Deixa eu falar algo para você. Essa mensagem de hoje tem um propósito de tirar você do normal e te levar para o lugar de abundância. Eu creio que todos vocês são abençoados e recebem bênçãos de Deus. Todas as pessoas, até as pessoas ímpias e más, até os maus, até aqueles que são ruins, para eu não ter que falar muito alto, aumenta o meu retorno, por gentileza. Eu estou já começando a gritar. Me dê retorno aqui, por favor, que eu não estou tendo som. Até as pessoas que são ímpias, gente, até os ruins, eles recebem bênçãos de Deus. Em Mateus capítulo 5 diz que Deus faz a chuva cair e o sol brilhar sobre os maus e sobre os bons. Ainda não chegou. Retorno. Diz aqui, ó, vai aqui na frente, por favor. Deus faz cair chuva e sol sobre os bons e sobre os maus. Ou seja, você como cristão, você recebe bênçãos de Deus. Você recebe bênçãos de Deus. Todos vocês têm vivido uma medida de bênçãos. Agora, queridos, tem muito crente que eu tenho visto durante esses anos que vive uma vida paupérrima, uma vida catimbada, é uma vida de up and down, não tem consistência, não tem solidez, é uma vida superficial, é uma vida pobre de espírito, pobre de alma. É uma pessoa que está sempre em problema na alma, é uma pessoa que ela é pobre na maneira de oferecer graça e misericórdia para as pessoas, ela é uma pessoa que tem problemas no seu interior, e ela está sempre com o espírito crítico cobrando, e tem pessoas que são doentes na maneira de ser generosa, elas são pobres, elas só querem receber, elas só querem vir a nós o reino. É como aqueles 9, só quiseram a bênção. Senhor, tem misericórdia. E quando a coisa aperta, elas gritam, misericórdia, Senhor. E Deus, porque Ele é bondoso e Ele é misericordioso, Deus vai lá e oferece. Deus, sim, Ele é bondoso, porque a Bíblia diz que Deus faz cair a chuva sobre os maus e sobre os bons. Agora, existe um lugar de relacionamento, queridos, que ele transcende esse lugar aonde você vai viver as bênçãos naturais. Existem bênçãos, você trabalhar e comer e receber o fruto do trabalho, isso é uma bênção natural. Isso não é bênção espiritual relacionada sobrenatural, não, isso é bênção natural. Você vai lá, trabalha e recebe. Agora, bênção é você trabalhar e você ver aumento que não vem do seu esforço, que não vem do seu suor, que não vem de você labutar e de cansar e de ficar estressado. É uma bênção que vem por causa da mão do Senhor, que traz grandeza, prosperidade, e traz aumento, e te torna completo, assim como aquele um leproso. Assim como aquele um leproso. Quando não voltamos para dar a glória a Deus, essas bênçãos não serão plenas. Quando não voltamos para darmos glória a Deus, as bênçãos não vão ser plenas. Um teve a percepção de quem ele se encontrou. Deixa eu te falar, riquezas materiais, elas não são necessariamente prometidas ou promessas sólidas.
Mas as bênçãos de Deus, elas são prometidas e vão ser bênçãos que vão transbordar na sua vida. As bênçãos de Deus. Aqueles 9 receberam um nível de bênção. Eles foram abençoados por Jesus. Receberam um nível de bênção. Mas aquele ele transbordou. A bênção dele foi um transbordamento. Ele não só recebeu uma bênção, ele recebeu todas as bênçãos que tinham disponíveis para a sua vida. A história dele não é contada mais na Bíblia, mas eu creio que no céu nós vamos poder conversar com esse leproso e ouvir as histórias que ele vai contar do que era antes e como foi depois que ele encontrou Jesus. Nós vamos ouvir os testemunhos dele e da família dele, de quantas pessoas ele pôde tocar depois que ele entendeu quem ele havia se encontrado. A grande questão não são tantos leprosos, a grande questão é para quem você vai se voltar, para qual sacerdote você está dando glória, para quem você está voltando para dar glória. Você está se voltando para os mercados financeiros, você está se voltando para as bolsas de valores, você está voltando para os seus negócios e para os seus investimentos, você está voltando para o seu braço forte e para a sua capacidade analítica, ou você está voltando para o sacerdote certo? A grande questão é para qual sacerdote você está voltando. Porque, escute uma coisa, queridos, 9, eu acredito que eles continuaram indo em direção aos sacerdotes. 9 continuaram indo para os sacerdotes, que eles estavam familiarizados. Eles foram debaixo daquilo que eles tinham aprendido, da regra, da religião. Mas eles não entenderam para quem eles deveriam se voltar, que era o sacerdote superior, Jesus Cristo, a quem devemos dar a glória e a honra e reconhecer que tudo vem dele, tudo é dele e tudo procede dele para nossa bênção, para sermos abençoados e para glorificarmos ao nome do Senhor. Lá em Hebreus capítulo 7, tem alguns versos que eu queria ler com vocês. Hebreus capítulo 7, vai estar na tela para adiantar, eu peguei alguns versículos, fala assim: esse Melquisedeque era rei de Salém, também sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão regressava para casa, depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo e o entregou a Melquisedeque, cujo nome significa rei da justiça, enquanto o rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Considerem, você pode falar comigo assim, considerem. E aqui está uma advertência para a gente considerar algo. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Até mesmo Abraão, o patriarca, o reconheceu ao entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. Melquisedeque, olha que interessante o versículo 4. Melquisedeque, você pode colocar o texto, se você conseguir, a versão que eu tinha separado na NVT, que já está aí também na tela, tá? Na NVT. Nesse versículo 4 fala assim, olha, considere, portanto, a importância de Melquisedeque, até mesmo Abraão, o patriarca, o reconheceu a entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. 1/10. Deixa eu falar algo para você. Aquele leproso representa o que, gente? 1/10 dos 10 leprosos. Aquele leproso é uma representação, é uma figura de 1/10. 10 leprosos, apenas o dízimo dos leprosos voltou para dar glória a Deus. Apenas o dízimo dos leprosos voltou para dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Então você pensa, já viu um pastor falar de dízimo? Meu irmão, converta a sua mente e o seu coração. Porque perverso o coração que pensa o contrário disso. Porque essa é a mensagem de Jesus para os nossos corações. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. Cara, tem uma beleza nessa passagem dos 10 leprosos. Tem algo tão rico aqui, tão poderoso, meu irmão. Porque as palavras que estão registradas não foram por acaso. Ele voltou e voltou dando glória a Deus
E porque ele voltou dando glória a Deus e se prostrou, adorou, então ele recebeu a plenitude, recebeu a bênção completa de Deus. No verso seguinte, no 15, fala assim, no verso 15, essa mudança se torna ainda mais clara, essa mudança de sacerdócio. Aqueles 9 leprosos foram para os sacerdotes errados, mas aquele um voltou para o certo, porque ele entendeu, ele teve a revelação. Essa mudança se torna ainda mais clara com o surgimento de um outro sacerdote. Fala comigo, outro sacerdote. Semelhante a Melquisedeque, o qual se tornou sacerdote, não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. E último verso, pois a respeito dele foi dito, você, é uma referência a Jesus aqui, você, o escritor ao Hebreus, por revelação divina, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo e declara sobre Jesus, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse um leproso teve a revelação de quem era Jesus. Esse um leproso entendeu que aquele a quem o curara era um sacerdote superior, de ordem superior, a quem ele deveria dar glória e toda adoração. Ele volta e se prostra diante de Jesus, e quando ele faz isso, ele estava devolvendo o que para Deus? A glória. Ele estava devolvendo a glória para Deus. O que tem a ver com dízimo, pastor? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando você dizima, você está literalmente dando glória a Deus, que é o doador de toda boa dádiva, que é o dono da terra, é o proprietário. Deus é o dono, Deus é o proprietário de toda a terra. E como dono, Ele espera que nós possamos o glorificar com uma pequena parte de tudo que Ele nos dá. Os 90% dos 9 leprosos receberam um nível de bênção, mas um leproso recebeu a totalidade da bênção. Dá de entender? Essa é coisa linda. Purificado, depois foi curado e depois foi sozo, foi salvo completo. Em inglês fala assim, made whole. Sabe o que é isso? Feito completo, feito inteiro. Deus quer que a sua casa, que a sua vida seja inteiro. Deus quer que a sua vida seja uma vida que transborde. 1 de 10 representa 10%. Deixa eu falar algo para você. O agradecido não volta de mãos vazias. Ele sempre tem o que oferecer a Deus. Pode colocar. O agradecido não volta de mãos vazias. Sabe por que muitas vezes a gente não volta para dar glória a Deus? Na expressão da nossa generosidade, da nossa fé pelos dízimos. Estou falando de dízimo agora. É porque nós não estamos desenvolvendo um coração grato a Deus. Ou por não reconhecer que Deus merece a glória por aquilo que vem à nossa mão. Tudo que vem à nossa mão, queridos, é para glorificar Deus. Tudo que vem à nossa mão. Desde pequeno eu aprendi isso com os meus pais. Eu louvo a Deus pelos meus pais. Porque eu aprendi e eu via. Eu não só aprendi, eu via. Porque você, pai e mãe, se você não pratica, os seus filhos, não adianta eles ouvirem. Você tem que praticar, eles têm que ver você fazer. Eu vi o meu pai fazendo, eu vi a minha mãe fazendo. E até hoje ela faz. Já dei testemunhos aqui na igreja. Já vi a minha mãe com um salário mínimo que ela ganha. Ela emprestar dinheiro para os outros. Como que isso acontece? Um transbordamento de Deus. Um transbordamento de Deus. E ainda é assim na vida dela. E ainda é assim na vida dos meus pais. Porque eles sempre entenderam que devemos dar glória a Deus. Por tudo aquilo que Ele nos dá. Tudo aquilo que Ele nos toca. Nós vamos sempre voltar para dar glória a Deus. Quando você reconhece de quem vem as bênçãos, você volta. Toda vez que você não reconhece de quem está vindo essas bênçãos que vêm na sua vida, existem bênçãos que você nem percebe. Existem bênçãos. Você sabia que você deveria dar o dízimo do ar que você respira agora? Você não está pagando por isso. Você está respirando agora. Você pode aí, ó, respirar um bom ar aí.
Puxa um ar aí, respira aí um pouquinho, olha, que bênção. Eu sei o que é isso. Inclusive, nesse momento, você pode parar um momento só, 30 segundos, vamos estender as mãos aqui para a câmera. E vamos abençoar a vida da Margarete, que ela está com Covid, nós vamos orar por ela agora. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar a vida da Margarete agora. E nós liberamos, pode manter as luzes, nós liberamos agora, ó Pai, esse ar que o Senhor nos dá para respirar, que não falte na vida da Margarete, ó Pai, e que ela seja restaurada, que ela seja curada, no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o ar de Deus. Esse ar é bênção. Esse ar que você respira é uma dádiva de Deus. Devolver é darmos a glória para Deus. E aqui está o cerne, está o coração daquilo que eu acredito que o Espírito Santo quer mostrar a você, para que você possa ver as janelas dos céus abertas sobre a sua casa. Aquele, gente, um leproso, ele está aqui para nos ensinar muita coisa, gente. Esse um leproso está aqui para nos ensinar muita coisa. Deixa eu dizer para você, devolver é darmos a glória para Deus. O 10º leproso retornou para agradecer e dar glória a Deus. O 10º, diga comigo, o 10º. O 10º leproso retornou para dar a glória a Deus. O dízimo não é pagamento. O dízimo é devolver aquilo que não é seu. Dizimar não é pagar a Deus, meu irmão. Você não está fazendo favor para ninguém. Muito mais para mim, pastor. Inclusive, ensina os seus filhos isso. O dízimo não é do pastor. O dízimo é do Senhor. Porque a Bíblia diz que é do Senhor, não é do pastor. Como muitas vezes o mundo, né, pagão, diz por aí. Vai dar dinheiro para o pastor. Esse é um ditado do mundo popular. Vai dar dinheiro para o pastor. Né? É uma mentalidade depravada, torcida, né? Enganado pelo o Deus desse século, chamado Satanás, a antiga serpente, que enganou Eva e continua enganando a humanidade, para roubar de Deus a glória. Deixa eu falar algo para você, tudo que o diabo quer fazer de você, é roubar da sua vida, para envergonhar quem Deus é em você. Porque a Bíblia fala assim em Malaquias, roubará o homem a Deus? Gente, pode alguém roubar a Deus? Pare e pense. Deixa eu falar, pode alguém roubar a Deus? Meu irmão, de que será que a Bíblia está se referindo? Pode alguém roubar a Deus? Meu irmão, pode alguém acessar o céu? Não. Pode alguém roubar a Deus? Tecnicamente não. Mas de que forma a gente rouba a Deus? Tirando a glória que é dele. Quando você não dizima, você está tirando de Deus a oportunidade de glorificar, de dar a devida glória ao seu nome. Não dizimar é você roubar de Deus a glória que lhe é devida. E a Bíblia diz em diversas passagens, lá no profeta Jeremias, Deus não divide a sua glória com ninguém. Por que a gente rouba a Deus quando não dizimamos? Porque roubará o homem a Deus. Por que roubará o homem a Deus? Porque o não entregar, o não voltar para dar glória a Ele, é tirar a honra da glória de Deus. Coloque para mim, por gentileza, na Bíblia que apresenta, lá em Malaquias 3. Pode colocar lá, Malaquias capítulo 3, vamos já engatar aí nesse texto. Dízimo não é pagamento, você pode falar comigo isso? Dízimo não é pagamento, mas é devolver aquilo que não é meu. Você pode falar para quem está perto de você, meu irmão, dizimar não é fazer favor. Dizimar, diga para ele, dizimar é devolver o que não é seu, tá? Diga assim, tá? É devolver o que não é seu. Malaquias 3, pode colocar, isso aí, perfeito, pode colocar para nós, obrigado. Versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Como que a gente rouba a Deus nos dízimos? Você não está tirando dinheiro de Deus, meu irmão, porque de Deus ninguém tira nada. Mas você está roubando a glória devida a Deus. Quando você não dizima, você está roubando a glória que é devida a Deus. Aquele um leproso entendeu. Ele voltou e diz a Bíblia, ô Lucas, que não voltou só dando glória, voltou em alta voz. Glória a Deus! Glória a Deus!
Eu não sei como foi, meu irmão, mas ele voltou gritando, porque a Bíblia é enfática, fala assim, alta voz, não é apenas como alguns crentes no culto. Fica lá, o louvor está acontecendo, o irmão fica calado, olhando, silêncio. Meu irmão, é para louvar, para glorificar o Senhor. Aquele leproso voltou em alta voz, dando glória a Deus. Roubará o homem a Deus? A gente rouba a Deus quando nós roubamos a honra e a glória de voltar o dízimo que pertence a Deus. De voltar a 10ª parte que pertence a Deus. É interessante, né? Um leproso, podia ter voltado 2, italiano. Podia, o Leandro, ter voltado 3. Mas não aconteceu assim. O Espírito Santo fez questão de acontecer desse jeito para deixar para nós aqui um coração, um princípio, um ensinamento. E tem algo mais profundo que eu não vou nem entrar hoje. Que enquanto eu estudava nesse 1 mês e meio, tem algo muito poderoso, que é muito profético também. Mas deixa para outro dia. Vamos lá, Levítico capítulo 27, 32. Levítico 27, 32. O dízimo dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao pastor? Será consagrado a quem? Ao Senhor. Levítico 27, 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja dos frutos, pertencem ao... Tá meio tímido aí, irmão? Vamos ler juntos? Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Agora volte para Malaquias de novo lá, por gentileza, nós vamos terminar lá. E deixa aberto em Malaquias 3. Queridos, dizimar, basicamente é você dar glória a Deus com a 10ª parte de tudo que passa na sua mão. Tem gente que dizima a Deus, sabe como? Depois que paga luz, aluguel, compra de casa, aí o que sobrou vai lá e dizima do que sobra. Isso não é dízimo não, meu irmão. Isso é dar o resto para Deus. Deus não precisa de esmolas. Pessoas precisam de esmolas. Deus não. Deus, deixa eu ser franco com você. Estou falando que é bíblico, tá? Eu não estou inventando uma história aqui. Esmolas a gente dá para pessoas. Toda vez que você ajuda uma pessoa, você está dando uma ajuda, você está abençoando uma pessoa. Deus, você devolve, você dá a Ele a glória. E para Deus a gente não dá qualquer coisa, a gente dá daquilo que Ele merece. Dizimar é você devolver a 10ª parte de todos os seus ganhos. E você faz isso depois que você colhe, depois que você recebe, depois que você termina um trabalho, você faz os cálculos de quanto você gastou. Então, se você trabalha com empresa, eu gastei 1.000 com funcionários, eu paguei 800 de material, me sobrou X agora de lucro. Então, esse lucro você dizima. Não é depois que você descontar agora todas as suas despesas pessoais, não. Se você tem uma empresa, você vai então, ok, se você quiser primiciar da sua empresa, é uma outra coisa. Você recebeu um trabalho, pegou um contrato de $10 mil, vou primiciar desse trabalho. O primeiro cheque dele, tira uma porção para Deus. Não toca em nada, não paga ninguém, não paga funcionário, não paga ninguém, não gasta para nada. Pegou um cheque, $20 mil. A primeira coisa, vou separar uma oferta de primícia. Aí está consagrando, você está abrindo a madre de um trabalho. Isso é primícia. Você vai separar uma porção daquele valor. Agora, dízimo é aquilo que sobrou do seu ganho, é o seu salário. É isso que é o dízimo. No nosso contexto aqui de América, né? Você que trabalha particularmente, você que é self-employer, você que tem a sua microempresa, você que é autônomo, né? Você que talvez trabalha para alguém, você é funcionário, não importa. Dizimar é devolver a 10ª parte que pertence a Deus, porque a Bíblia diz que tudo pertence a Deus. Agora, o dízimo você não entrega onde você quer, você entrega no coração de tudo aquilo que a palavra de Deus ensina, você entrega aonde você se alimenta. E você entrega na casa de Deus, não são para onde você quiser direcionar. Tem pessoas que pensam, eu já estou ajudando muitas pessoas, já entreguei meu dízimo. Não é assim que funciona. Eu sempre ajudo alguém, o dízimo já foi. Não é assim. Tem um direcionamento. Coloque em Malaquias capítulo, agora o capítulo aí mesmo, no versículo 10.
verso 10. Malaquias 3, verso 10. Trazei todos os dízimos aonde? A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me. Esse texto, essa mensagem de hoje é uma mensagem para a gente trabalhar nela 2 meses. Porque, queridos, é a única vez na Bíblia que Deus desafia-nos a testar a Ele. Em nenhum momento na Bíblia Deus manda desafiá-lo. Deus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Não prove a Deus. Não tenta a Deus. Mas aqui é a única vez que Ele manda, ei, eu desafio vocês, pode fazer prova. Pode me testar nessa área. Se eu sou Deus ou se eu não sou. Prova-me nesta área. Então, o dízimo, ele é levado para a casa do Senhor. Aí fala assim, provai-me, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, que é o que nós oramos hoje na intercessão. Deus, que haja transformação. Que o Senhor venha abrir as janelas dos céus. Está aí a resposta para você, meu irmão. Tem que estar, não adianta só orar, não. Tem que agir, meu irmão. É só orar. Tem coisa que a gente espiritualiza muita coisa. Oração e oração. Tem coisa que não é só oração. Tem coisa que você tem que aplicar a sua fé. Você tem que colocar a sua fé em ação. Você tem que ser inteligente. É uma fé inteligente. É uma fé que você compreende a palavra, o evangelho, e você vive essa palavra. Espera aí. Eu tenho que converter meu coração. Eu tenho que deixar meu coração ser transformado. Se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aquele leproso recebeu sozo, recebeu bênção plena. E Deus fala assim, se eu não abrir sobre vós uma bênção sem medida. Olha que coisa, projeção linda, que progressão. Purificado, curado e agora feito completo. Made whole. Tornou-se completo. Uma bênção sem medida. Deus quer fazer na sua vida um transbordamento, meu irmão. Agora, esta área da nossa vida, ela precisa haver consistência. Tem gente que começa a fazer, daqui a pouco para. Você não vai colher resultados assim. Você precisa perseverar. Porque sementes, elas não aparecem de um dia para o outro. Tem gente que elas são muito rápidas, elas querem que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Elas foram infiéis 17 anos e querem que agora a vida dela mude em 1 dia e 7 horas. Elas foram infiéis 15 anos e elas querem que a vida delas mude em 15 dias. Não é assim. Tenha paciência. Tem gente que é infiel 20 anos, nunca praticou isso. Aí quando começa a praticar, parece que os problemas aumentam. E aí realmente já começa o cão te tentar mesmo. O diabo vai fazer de tudo para poder te confundir, fazer a sua mente ficar confusa. Mas, meu irmão, checa a sua vida nos últimos 10 anos, desafio você, checa a sua vida nos últimos 15 anos, 20 anos, 30 anos, e prova o Senhor, fazei prova dele, provai do Senhor, prova-me, o Senhor diz. Esse texto é precioso, porque a gente vai depois continuar falando, mas eu queria encerrar aqui nessa parte. O Senhor fala assim no versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Se alguém puder vir aqui me ajudar, ministrando aqui em cima, vai ser muito bom, queridos. O fruto da terra, a vossa vide no campo, não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Vamos parar aí. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Isso que fala de uma vida plena, queridos, uma vida completa, uma vida cheia, uma vida abençoada, uma vida completa. Hoje, nós vamos ter a oportunidade de honrar ao Senhor, de adorar o Senhor, de nos prostrar diante dEle. Aquele um leproso se prostrou diante de Jesus. Ele se prostrou. A palavra prostrar, proskineu, quer dizer adorar, no grego. Quer dizer adorar. Aquele um leproso, quando ele se prostra, não foi de autopiedade, de coitado, não, meu irmão. Ele se prostrou para adorar mesmo. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Olhe para cá, querido. Quando você volta para dar glória a Deus, através desse ato singelo, que é nobre, isso é nobreza, meu irmão. Isso é ato de nobreza.
quando você volta para entregar a Deus o que é dele, você está se prostrando. Você está se prostrando. Você está dizendo para Deus: Deus, o dinheiro, as riquezas, os bens, eles não me dominam. Eles não são Senhor sobre a minha vida. Eu entendi para qual sacerdote eu tenho que voltar. Eu entendi o sacerdote superior a qualquer instituição humana. Eu entendi que as religiões da terra não podem me purificar e nem me tornar limpo. Só tem um que pode me tornar limpo. E não só tornar limpo, mas só tem um que pode me curar. E só tem um que pode me fazer completo. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, o Filho de Deus. E agora, ele pergunta: não foram 10? Ei, não foram 10? Cadê os 9? Cadê os 9? Não teve alguém mais que voltasse para dar glória a Deus? Isso que me chamou muita atenção, queridos. Dar glória a Deus. Esse ato de voltar, tudo que você volta para Deus, porque tudo é dele, queridos. Mais cedo ou mais tarde, você vai entender isso um dia, seja pela dor ou pela sabedoria. Tem duas formas de aprender na vida: pela sabedoria ou pela dor. Eu descobri isso alguns anos atrás. A gente aprende na vida por duas formas unicamente. Você aprende pela sabedoria dos seus mentores, por isso que você precisa de pastores e de mentores, pessoas que vão falar na sua vida, de líderes que vão falar na sua vida. Você não pode passar só tempo com quem você gosta, porque quem você gosta só vai falar o que você quer. Quem você gosta e você ama, só vai falar e vai conviver com as suas fraquezas. Quando você convive com pessoas que vão falar da parte de Deus em sua vida, eles vão falar o que você precisa, o que você não está enxergando, e aquilo que eles enxergam na sua vida, para lhe ajudar. E às vezes, a gente está como esses 9 leprosos, a gente não percebe que nós estamos roubando a glória de Deus, mas esse um leproso reconheceu, e ele voltou com humildade, ele veio para Deus, para reconhecer que tudo é dele, gente. A sabedoria, você aprende pela sabedoria de Deus e a sabedoria que vem através das pessoas que Deus colocou na sua vida para falar em você. Eu louvo a Deus pelos meus pastores, meus mentores. Eu não tenho só 2, eu tenho mais. Eu tenho pastores que hoje falam em minha vida. São pastores que eu autorizei e que eu os pedi. Vocês precisam me ajudar. Eu quero que vocês falem em minha vida. Eu louvo a Deus pela vida deles. Tenho pastores que falam hoje na minha vida por 27 anos. 27 anos que eles falam em minha vida. Isso é bênção, meu irmão. Isso é bênção. Agora, tem pessoas que elas aprendem é pela dor, porque cabeça dura. Aí, e é experiência após experiência. Passa 2 anos, 3 anos e ela está lá no mesmo lugar, no mesmo ciclo. Porque não deixou o coração se converter. Que é a oração que eu fiz ali mais cedo: Deus, converta o coração. Que essa mensagem, meu irmão, não é para você achar ela bonitinha. Que mensagem bonita, legal, interessante. Cara, transformou você? Para mim é isso que vale. Transformou? Você está transformando a sua vida? Não estou pregando para poder impressionar ninguém. Meu propósito é de pregar e de ensinar. Querido, a mensagem que eu prego aqui, muitas vezes você não sabe quantas horas eu passo sofrendo com dores de parto na presença do Senhor. Não fale isso para chamar atenção para mim, porque Deus sabe aquilo que eu faço. Não venho aqui trazer comida de qualquer jeito para vocês. São reflexões e ministrações que eu passo horas e horas e dias nos pés do Senhor, buscando aprender e ouvir do meu Senhor. Porque é fácil hoje com a rede social, querido, com a mídia hoje, trazer palavras boas para vocês. Meu intuito não é trazer palavra boa, é o que a igreja precisa ouvir. O que nós estamos precisando ouvir. Então hoje, curva sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos. Quero chamar o Júnior que venha orar comigo aqui agora, me ajudar em oração. Feche os seus olhos nesse momento, curva sua cabeça e vamos pedir a Deus que o nosso coração se converta de fato. Que o nosso coração venha fazer uma guinada hoje em direção ao caminho certo. Converter é voltar para o caminho original, é voltar para o caminho certo, é voltar para o caminho, para a origem. Enquanto eu orava aqui no meu espírito, enquanto eu orava no espírito, o Senhor me dizia que como que cadeias vão ser rompidas na sua vida.
Grilhões vão ser quebrados na sua vida por causa da sua resposta a esta palavra. Essa é uma palavra de libertação para o seu coração. É uma mensagem de libertação para a sua família. É uma palavra de libertação para a sua casa inteira, para o seu destino. Deus quer trazer destravamentos e rompimento para a sua vida. Por isso, se você crê nisso, eu queria que você pudesse adorar o Senhor, que a Ele é a glória, a Ele é o louvor, a Ele é a honra. Mas enquanto você canta, eu queria que você estivesse no espírito de oração, que você cantasse de fato, dizendo para Deus isso, que você pudesse deixar o seu coração voltar-se para Deus, em conversão, em arrependimento. Deus quer trazer arrependimento agora para o coração de todos nós, a igreja Emanuel. Deus quer trazer arrependimento para aquilo que temos roubado dele, aquilo que temos tirado dele, a honra e a glória, que só é devida ao seu nome. Portanto, levante suas mãos e adore ao Senhor. Pode diminuir as luzes do povo agora, diminui as luzes do povo e adore ao Senhor. Adore. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, glória, a Ele a glória, para sempre.